Irmãos, abra sua Bíblia no texto que nós meditaremos nessa noite, está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Eu quero fazer uma breve meditação nesse texto, um texto muito conhecido dos irmãos, todos os que são cristãos conhecem esse texto, né? Todos que estão na igreja há bastante tempo, o pastor mesmo cita bastante esse texto. Então é Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Você que me acompanha em casa, abra a palavra também, acompanhe a meditação da palavra com toda a palavra com a Bíblia aberta, né? Vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. E diz assim a palavra de Deus: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos constrange, nos exorta a irmos até o Senhor. E obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos põe no colo, que nos abraça, que nos dá um jugo suave, um fardo que é leve, que nos oferece descanso e alívio para a nossa alma. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nessa noite tenha liberdade para tocar em nossos corações e nos corações de todos estes que nos acompanham através dessa transmissão, e que haja salvação na nossa casa, que haja também um renovo de alegria para aqueles que estão tristes, cansados e sobrecarregados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para todas as questões da vida, Jesus é a solução. Para todas as questões da vida, Jesus é a solução. Olha, eu não sei qual o seu problema, você que me acompanha através dessa transmissão, você que está aqui, mas eu quero te dizer que Jesus é a solução, independente de qual é o seu problema. E como é bom, irmão, saber que o nosso problema tem solução. Como é bom saber que nós temos a solução para o nosso problema. Como é bom saber que existe uma solução, que a solução existe. Imagine, irmãos, como seria difícil viver. Como seria difícil você viver, você acordar todos os dias, sabendo que o seu problema não tem solução. Você acordar sabendo que o seu problema não tem solução. Muitas pessoas vivem assim, irmãos. Muitas pessoas, por exemplo, que estão enfermas, desenganadas pelo médico, com uma doença que não tem cura conhecida pelos médicos, vivem a vida sem esperança alguma, sabendo que a sua doença, o seu problema, não tem cura. Mas nós sabemos que não há problema que Deus não resolva. Não há problema que não tenha solução. Não há doença que não tenha solução. Pode não haver cura descoberta pelos médicos, pela medicina, mas Deus cura. Ele é a solução. Não há problema que não tenha solução. Como é bom saber que nós temos a solução para os nossos problemas, que a solução existe. Olha, seria muito difícil, irmãos, vivermos sem esperança. Como é ruim ter um problema e não ver a saída, não ver a solução. Você já se sentiu assim? Com um problema em suas mãos, um problema enorme, e não vendo uma solução. É difícil, irmãos. Mas nós não precisamos nos sentir assim,
porque nós sabemos que Jesus é a solução para todas as coisas. Qual é o seu problema? O que tem perturbado a sua mente? O que tem tirado o seu sono, a sua paz? Qual é o seu problema? Eu não sei qual é o seu problema, mas eu te garanto que Jesus é a solução. O texto que nós lemos, irmãos, diz aqui que Jesus é a solução, que Ele é o alívio para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Alguma versão, a minha versão aqui na Bíblia física diz que Ele é o alívio. Vocês acharão alívio para a vossa alma, no versículo 28. A Bíblia diz que Jesus é o alívio. A Bíblia diz que Ele é alegria para quem está triste. É a força para quem está fraco e cansado, em outras palavras. Ele oferece descanso para a alma. Olha aí, eu vos aliviarei. Sim, irmãos, Jesus é a solução. E esse é o título dessa mensagem. Jesus é a solução. Eu não sei qual o seu problema, mas hoje, através desse texto lido, eu quero te apresentar a solução do seu problema, que é Jesus. Olha, em primeiro lugar, nós vemos no versículo 28 que Ele é o alívio. E esse é o primeiro ponto. Ele é o alívio. Olha, a primeira coisa que nós vemos no texto, irmãos, é a ordem de Jesus para que você vá até Ele. Olha o que o texto diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira coisa que nós vemos é essa ordem de Jesus dizendo: ó, venham até mim. Se você está triste, venha até mim. Se você está cansado, estressado, deprimido, ansioso, preocupado, venha até mim. O que muitos aqui, irmãos, podem interpretar como um convite, na realidade não é um convite, mas uma ordem. Jesus está dando uma ordem: venham aqui, venham até mim. Não é um convite, você quer vir, mas venham até mim. É uma exortação de Jesus: venham até mim. Se você está cansado, venha. Se você está triste, venha. Se você está ansioso, venha. Só isso aqui, irmão, já é curioso. Só essa expressão, venha até mim, sabe por quê? Porque essa expressão, ela vem carregada de força, de que Jesus é Deus. Porque se Jesus não fosse Deus, jamais Jesus poderia dizer: venham até mim. Jamais ele poderia dizer: venha até mim, se você que está triste, cansado, sobrecarregado, aflito, ansioso, preocupado, estressado, que eu vos aliviarei. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia fazer essa afirmação. Ele diria: vão até o Senhor, vá, procurem a Deus, busquem o Senhor, busquem a Ele. Mas quando Jesus diz: venham até mim, já é uma prova da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele não fosse o Verbo encarnado, Ele jamais poderia fazer esta declaração. E nós sabemos, irmãos, que Jesus é Deus. Em João capítulo 10, versículo 30, o Evangelho de João, olha o que diz em João 10, 30. Jesus, o próprio Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. No capítulo 20, versículo 28, João 20, 28. Olha outro texto que fala da divindade de Jesus. Tomé, quando vê Jesus e reconhece as marcas em suas mãos, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé chama Jesus de Deus, que de fato Ele é.
E se Jesus não fosse Deus, ele teria repreendido Tomé, dizendo: não me chame de Deus. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, em Mateus, capítulo 11, versículo 28, na ordem de Jesus, venham até mim, é que está imbuído nessa frase a divindade de Jesus Cristo, que Jesus é Deus. Olha, Jesus não é como, me perdoem os que creem, né? Eu não estou aqui julgando isso, mas Jesus não é como João, Jesus não é como Pedro, Jesus não é como Maria, Jesus não é como Joana, Jesus não é como qualquer outro que você possa buscar. Porque Jesus é Deus, ele não é um ser humano que foi canonizado como um santo por uma instituição religiosa. Jesus é mais do que isso. Ele disse: venham até mim, porque ele é Deus. Jesus é Deus, ele é a solução. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 19. Na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo diz, falando de Jesus: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. É uma questão de versão aí. Muda só a versão para mim no versículo 19. É toda a plenitude da divindade. Olha, toda a plenitude habitasse no Filho. Paulo está dizendo que Jesus tinha toda a plenitude da divindade, que ele é Deus. Olha, nós precisamos, irmãos, nos achegar a ele e obedecer a esta ordem. Quando você estiver triste, quando você estiver preocupado, obedeça a ordem. Venha até Jesus. Olha, eu não sei qual o seu problema, mas Jesus é o alívio. O primeiro ponto é que ele é o alívio. Ele diz: venham até mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o alívio para a nossa alma, para o nosso corpo. Jesus é o alívio dos nossos problemas. Ele é o alívio do nosso estresse, o alívio da nossa ansiedade. Jesus é o alívio, irmãos. Se você está triste, angustiado, preocupado, cansado, sobrecarregado, Jesus é o alívio. Talvez você precisa vir até Jesus e entregar a sua vida para Ele, para encontrar esse alívio. Porque a pessoa, o ser humano, o homem que vive longe do Senhor, ele não tem alívio. Quando nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor Jesus e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós encontramos alívio. É isso que Jesus está dizendo. Ah, pastor, é tão difícil viver. Talvez você também não tenha mais prazer na vida. Talvez você não tenha mais alegria por causa dos problemas, da ansiedade, do estresse, depressão, medo, trauma, fobia e outras coisas parecidas. Mas Jesus, ele é o alívio. Olha, o ser humano só não tem prazer na vida quando ele não encontrou a Jesus Cristo verdadeiramente. Quando ele não conheceu a verdade que está em Cristo Jesus. Porque Jesus traz alívio. Se você está triste, angustiado, preocupado, cansado, sobrecarregado, Ele é o alívio. E é promessa de Jesus que se você vier até Ele, obedecendo esta ordem, Ele te dará alívio. Ele está dizendo: venham a mim e eu vos aliviarei. Portanto, busque o Senhor. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29, 13. Você pode buscar ao Senhor
e você vai encontrar o Senhor. Se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Sabe por quê? Olha o que diz em João 6,37. João 6,37. Porque todo aquele que busca o Senhor, Jesus recebe a todos. Olha o que o texto diz: contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Quando você busca o Senhor, além de você encontrá-lo, você tem a garantia de que Ele jamais te rejeitará. Eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus é o alívio. Olha, em segundo lugar, além de Ele ser o alívio, Ele é o descanso para a alma. Olha o que diz o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus, além de ser alívio, irmãos, Ele é descanso para a alma. Olha, sabe o que isso quer dizer? Que além do aspecto físico, Ele supre o nosso lado emocional, mental, psicológico e espiritual. Porque quando nós falamos de alívio, olha o texto, no versículo 28 diz: se você está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Claro que existe um cansaço emocional, claro que existe outros tipos de cansaço, mas cansado e sobrecarregado, que traz alívio, nós já pensamos em físico, as pernas doendo, as costas doendo. Quando nós estamos cansados de um dia de trabalho, quando nós chegamos tarde em casa, quando nós estamos cansados, nós tomamos um banho, vamos deitar, dormir mais cedo para encontrar alívio. Jesus não só oferece esse alívio no aspecto físico, mas agora Ele está falando de um descanso para a sua alma. É algo emocional, é algo psicológico, mental e espiritual, irmãos. Ele também é o descanso. É isso que Jesus está dizendo. Olha, não importa qual é o seu problema, seja de ordem física, seja de ordem emocional, seja de ordem psicológica, seja espiritual, Jesus é a solução. Ele diz: aprendam de mim. Olha o que o texto diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Aprendei de mim. Nós precisamos obedecer a ordem de vir até Jesus e aprender com Jesus. O descanso para a alma nós encontramos quando nós nos achegamos ao Senhor e nós aprendemos com o Senhor. Nós precisamos aprender a descansar, irmãos. Aprender a descansar a nossa alma. É vir até Ele e aprender com Ele. Aprender a entregar diante dEle. Aprender a descansar diante dEle. Mas para isso, irmãos, é preciso caminhar com Ele. Porque o texto diz, olha, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Você sabe o que é tomar o jugo? Você sabe o que é jugo? Jugo é aquela peça de madeira que une dois bois numa carroça. Não sei se você já viu essa imagem. É uma peça de madeira que, como praticamente eu posso dizer assim, que algema um boi no outro. De forma que um boi não pode se soltar do outro, eles não podem se apartar. Eles caminham lado a lado e não tem como separar. Quando Jesus está dizendo aqui, irmãos, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo, não se aparta de mim. Anda comigo lado a lado. Não se separa de mim, não se distancia de mim. Anda ao meu lado e você vai achar descanso para a sua alma. Você vai aprender comigo. Olha, se você quer aprender,
uma coisa com alguém, você tem que andar perto da pessoa. Quanto mais perto da pessoa, mais você aprende. Não é assim? Você aprende as coisas das pessoas que estão ao seu redor. Se você andar com pessoas que fazem coisa errada, daqui a pouco você vai aprender a fazer coisa errada. Agora, se você quer aprender a fazer boas coisas, se você quer aprender a crescer, se você quer aprender a ter sabedoria, ande com alguém sábio. Se você quer aprender a ter maturidade, ande com alguém maduro. Se você quer aprender a palavra de Deus, a Bíblia, ande com alguém que sabe. Se você quer aprender a orar, ande com alguém que sabe orar. Jesus está dizendo: aprendam de mim, mas para isso você precisa andar com o Senhor. Andar lado a lado com Ele. Somente andando lado a lado com Ele, nós podemos aprender com Ele, irmãos. Olha, muitos querem receber alívio e descanso para a sua alma. Em nossa sociedade hoje, quantos não lutam com estresse, ansiedade, medo e coisas parecidas? Muitos buscam por alívio e por descanso para a sua alma. Muitos vêm até Jesus em busca desse alívio, em busca desse descanso. Mas muitos não querem andar com Ele. Vêm até Jesus em busca de um alívio e um descanso, mas quantos querem caminhar lado a lado com Ele? Quantos de fato querem trilhar o caminho de Cristo andando lado a lado com Ele? Olha, não é Jesus andando com você, não. É você andando com Ele. Isso tem uma diferença enorme. Porque às vezes a gente quer que Jesus ande com a gente. Que para onde a gente for, Jesus vai atrás. Mas não é isso. É para onde Ele for, eu vou atrás. É Jesus dirigindo, é Jesus guiando, é Jesus conduzindo e eu ao lado. Quantos querem caminhar lado a lado com Ele? Tem gente, irmãos, que quando está angustiado e cansado vem até Jesus, mas não está disposto a andar com Ele. Se você andar com Ele, se você tomar sobre você o jugo do Senhor, quer dizer, andar ao lado dEle, você vai aprender e você vai encontrar descanso para a sua alma. Creia nisso, isso é uma promessa de Jesus. Ele está dizendo: tome sobre você o meu jugo e aprendam de mim e você achará descanso para a sua alma. Qual é o seu problema? Jesus é a solução. Ele oferece descanso para a sua alma se você tomar sobre você o jugo dele e andar com ele. Aceite o seu jugo, a sua ordem. E sabe o que é este jugo, irmãos? É a palavra do Senhor. Aceite esse jugo aqui, essa ordem, essa palavra, essa direção. A direção que Deus dá para a nossa vida. Quando nós aceitamos isso, quando nós dizemos sim para isso, queremos andar lado a lado com Ele, naquilo que Ele nos dirigiu, naquilo que Ele nos guia, nós acharemos descanso para a nossa alma. O problema é que muitos querem alívio e descanso, mas não querem se submeter a esse jugo aqui. Se você andar com Ele e tomar esse jugo, você achará descanso para a sua alma. Aceite a sua ordem, a sua palavra e ache descanso. Muitos querem caminhar com o jugo do mundo. Querem vir até Jesus e continuar obedecendo ao jugo do mundo. Assim não acharão descanso para a sua alma. Mas o jugo de Jesus, a palavra de Deus oferece alívio. Seguir a palavra de Deus não traz dor, traz descanso. E em último lugar, além de Jesus ser o alívio e o descanso para a alma, sabe o que Jesus é? Ele é a leveza.
Jesus é a leveza, irmãos. O texto diz assim no versículo 30: porque o meu jugo é suave e o fardo que eu lhes dou é leve. Olha que palavra. Jesus é leve, irmãos. Esse jugo aqui não é pesado, é extremamente leve. Sabe o que é pesado? O mundo. O jugo do mundo é pesado. No mundo não tem misericórdia. Se você errar, é olho por olho e dente por dente. Aqui não, irmãos, é leve. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso. É um jugo leve. Em último lugar, irmãos, além de ser alívio e descanso, Jesus se apresenta como um leve. Sabe o que isso quer dizer? Que a lei de Cristo não é pesada, não é dura, não é difícil. Obedecer a palavra é uma alegria e não um peso. Jesus está dizendo isso, irmão, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo isso por causa do peso da lei de Moisés, do peso que havia na lei naquela época, por causa também do discurso dos fariseus, que era pesado, por causa da tradição dos fariseus, que era pesado. Quer ver um exemplo disso? Olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 2. Olha o peso da lei, olha o peso das tradições, dos dogmas religiosos. Mateus 12, 2 diz: os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Olha o peso da lei, irmãos. O peso da lei, que no dia de sábado você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode isso, não pode, não pode, não pode. Olha o que diz agora Mateus capítulo 15, versículo 2. Olha o peso da lei em Mateus 15, 2. Os fariseus perguntam: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha o peso da lei aqui, irmãos. O peso da lei, que é pecado comer sem lavar a mão. Talvez é pecado se achegar diante de Deus de uma certa forma. É pecado orar desse jeito. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. A lei apresentada, a lei de Moisés, irmãos, era uma lei pesada. Tanto que a Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir a lei. Jesus está dizendo: olha, o meu jugo não é pesado, o meu fardo é leve. Isso aqui, irmãos, não é pesado, é extremamente leve. Se nós vivêssemos no tempo da lei, todos nós já estaríamos fulminados. Se nós estamos vivos, é pela graça. Porque se fosse pela lei, a gente estava morto. Todos nós pecamos e destituídos estaríamos na glória de Deus. O que nos faz estarmos na presença do Senhor agora é a graça e misericórdia do Senhor Jesus, que pagou o preço. Olha como isso é leve, irmãos. Os fariseus pregavam o cumprimento da lei como meio de salvação. Se você quer ser salvo, você teria que cumprir a lei à risca completamente. Olha como era pesado. E isso se tornou para eles um jugo de escravidão. Um jugo de escravidão a ponto de Paulo, quando escreve aos Gálatas, vê o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 1. O peso da lei era tão grande que quando Paulo escreve aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. O peso era tão grande que Paulo está dizendo: olha, presta atenção, gente, nós somos livres agora. Não se submeta mais uma vez a um jugo de escravidão. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é leve. O evangelho não é sobre dogmas religiosos, é sobre leveza. O evangelho não é sobre usos e costumes, mas sobre caminhar lado a lado com Jesus.
O evangelho não é sobre não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode. O evangelho não é sobre isso. A palavra de Deus diz: tudo me é lícito, tudo eu posso, só que nem tudo convém. O evangelho não é sobre peso, irmãos, que a gente coloca dizendo: olha, não pode isso, não pode chegar desse jeito, não pode fazer desse jeito, não pode estar vestido assim, não pode estar fazendo isso, não pode ouvir isso, não pode comer isso, não pode beber isso, não pode ir para lá, não pode ir para cá, não pode escutar isso. Não é sobre isso o evangelho. O evangelho é leveza. Não é sobre não poder, é sobre não convém, aquilo que não convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, é o que diz a palavra. O evangelho não é sobre dogmas religiosos, não é sobre não poder usar um chapéu, ou não poder cortar o cabelo. Me desculpem dizer isso, mas é na forma que nós cremos, e eu respeito se você crê diferente. Mas não é sobre não poder usar uma calça, não poder usar uma saia, não é sobre isso, irmão. Sobre não poder usar uma maquiagem, não é sobre nada disso. É sobre aquilo que convém e aquilo que não convém, nos locais certos, nos ambientes certos, da forma certa. Muitos hoje, irmãos, querem colocar mais peso no evangelho do que Jesus colocou. Jesus se apresenta como leve. O meu fardo é leve. Por que a gente está colocando peso? O evangelho não é sobre o que nós não podemos ou podemos fazer por sermos crentes, mas é sobre a alegria de andar lado a lado com Jesus e da escolha de não querer fazer. De não querer fazer o que desagrada a Deus. E isso não é pesado, é leve, sabe por quê? Porque não é uma, assim, eu não estou sendo obrigado, eu escolho não fazer. Não é um peso que alguém está me imputando e colocando sobre mim, dizendo: você tem que ser assim. Não, eu escolho ser assim, porque eu quero andar lado a lado com Jesus e porque eu não quero desagradá-lo. Você entende? O evangelho é leveza. Isso não é pesado. Caminhar com Cristo traz paz à nossa alma. Olha, se o evangelho para você representa um peso, é porque você não encontrou a alegria de andar com Jesus. É porque você talvez esteja seguindo dogmas e normas da religião e não de Cristo. Aí você diz: eu não consigo, é pesado. Jesus te chama para perto dele. Jesus te chama para andar com ele. Ele te oferece alívio. Ele te oferece descanso. Ele te oferece leveza. Eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus é a solução. Obedeça ao seu chamado e diga sim ao Senhor. Olha, se você que está aqui nessa noite ou que me acompanha através dessa transmissão, se você nunca fez a sua decisão por Cristo, faça hoje. E encontre alívio, e encontre descanso, e encontre leveza. Se você se encontra triste, cansado, aflito, busque-o hoje e saia daqui com alívio e descanso para a sua alma. Que Deus dê paz ao seu coração, sempre que você o buscar de todo o coração. Eu não sei qual é o seu problema. Se você está triste, cansado, desanimado, ansioso ou qualquer coisa parecida, mas eu sei que Jesus é a solução. Eu quero convidar aqui a Juscleide, que vai cantar uma canção. E você pode baixar a sua cabeça, deixar os seus olhos e deixar que Deus ministre ao seu coração através dessa canção. Após a canção, nós vamos orar. E eu vou
te fazer um convite a obedecer a ordem de Jesus de vir até Ele. Aprendi a confiar nas mãos do meu Senhor, no colo acolhedor de Deus, o Pai. Aprendi a viver bem, sem riquezas e poder, mas com a paz e o prazer de ser filha do Rei. Aprendi que os meus fardos Ele quer carregar, e por isso lhe entreguei minha vida. Hoje estou leve, provei do amor de Deus. Sim, estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos, e assim aliviei todo o peso que em pecado acumulei. Hoje estou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada e flutuando a contento. Assim me sinto em tuas mãos, Senhor. Hoje estou leve. Saia daqui nessa noite leve, entregue tudo a Ele, encontre alívio e descanso. Venha até Ele e você achará descanso para a sua alma, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Quem duvida que o poder de Deus é capaz de salvar, nunca poderá sentir as suas mãos. Mas quem confessa os pecados e se entrega de coração, cantará com leveza no ser uma imensa gratidão. Hoje estou leve, provei do amor de Deus. Sim, estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos. Que pecado acumulei, todo o peso que em pecado acumulei. Hoje estou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada e flutuando a contento.
Assim me sinto em tuas mãos, Senhor. Senhor, hoje estou leve, leve, provei do amor de Deus, sim, estou leve, pois a Ele confiei meus grandes fardos, e assim aliviei todo o peso que em pecado acumulei. Hoje estou leve, como pluma que é levada pelo vento, sustentada e flutuando contento. Assim me sinto em suas mãos, Senhor. Senhor, hoje estou leve, leve. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor está presente aqui neste lugar. Que o Senhor possa tocar os corações, Deus, e trazer os corações para perto do Senhor. Trazer o perdido de volta para casa. Trazer alívio, trazer descanso para a nossa alma. Aqueles que estão tristes, cansados, sobrecarregados, que nessa noite possam sair daqui leve e encontrar descanso para a sua alma. Você que está aqui presente nessa noite, eu não sei se você já teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Obedecer a este chamado, a essa convocação de Jesus, quando diz: venha até mim e eu te darei descanso.